A oitava sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do segundo exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o vereador René Hennemann a fazer leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, Salmos 31, versículos 19 e 20. Quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens ocultá-los-ás, em um pavilhão da contenda das línguas. Vamos ler mais um. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas a sua misericórdia para comigo, em cidade segura. Amém. Até aqui. Agora o segundo secretário fará a leitura das matérias que temos nessa tarde e das correspondências recebidas. Boa tarde a todos. Leitura de correspondência. Correspondência da diretoria do Clube dos Aventureiros Shekinah Kids. Senhor Sérgio Cavanha, presidente da Câmara Municipal, é com o coração transbordando em gratidão que vimos perante este agradecer o empenho de todos na Câmara Municipal de Campina Grande do Sul em nos receber no último dia 18 de setembro de 2018. O Clube de Aventureiros Shekinah Kids e os Clubes dos Desbravadores Shekinah e Bom Combate, Igreja Adventista do Jardim Paulista e Ribeirão Grande, juntamente com toda a nossa liderança, somos gratos a Deus pela vida de cada um. A palestra, o teatro e a dinâmica apresentadas foram de grande valia para o aprendizado referente à cidadania, tanto para nossas crianças e da mesma forma para os nossos adolescentes. Os nossos sinceros agradecimentos, atenciosamente, Suzane Silveira de Castilhos. Ofício número 491 de 2018, Campina Grande do Sul, 20 de setembro de 2018, cientista senhor Sérgio Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Assunto: encaminha projeto de lei número 41 de 2018. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 41 de 20 de setembro de 2018, que institui o veículo oficial de divulgação do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências para a apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Bio Lanzanetti, prefeito municipal. O projeto de lei número 41, de 20 de setembro de 2018, institui o veículo oficial de divulgação do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído como veículo oficial de comunicação, publicidade e divulgação de atos administrativos e normativos do município de Campina Grande do Sul, suas autarquias e fundações, na forma do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, o Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, que pode ser acessado por meio do seguinte endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br. Artigo 2º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná serão disponibilizadas na rede mundial de computadores no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp, podendo ser consultadas por qualquer interessado sem custo e independente de cadastramento.
Artigo 3º. As edições do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, instituída pela medida provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001. Artigo 4º. As publicações eletrônicas realizadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná substituirão quaisquer outras formas de publicação utilizadas pelo município, salvo as exigências especiais previstas na Lei 8.666/93, e constituirão as publicações oficiais para contagem de prazos, efeitos jurídicos e afins. Artigo 5º. Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial dos Municípios do Paraná são reservados ao município. Artigo 6º. As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. Fica o município autorizado a realizar a contribuição financeira necessária para que a Associação dos Municípios do Paraná proceda à gestão, manutenção e suporte técnico do Sistema Gerenciador de Publicações Legais, SIGPUB. Artigo 9º. Ficam revogadas as leis municipais número 33 de 2000, número 33 de 2009 e número 85 de 2009. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 20 de setembro de 2018. Biorenza Neto, Prefeito Municipal. Justificativa do projeto de lei número 41. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores essa Casa de Leis, o incluso projeto de lei que institui o veículo oficial de divulgação do município de Campina Grande do Sul. Esse projeto de lei visa a adoção do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná como veículo oficial das publicações de atos administrativos e normativos do município de Campina Grande do Sul, suas autarquias e fundações. Atualmente, as publicações oficiais são realizadas somente por meio de documento físico, papel. Entretanto, sabemos que essa forma de publicação, além de certa precariedade quanto ao atingimento de sua finalidade, acarreta considerável ônus aos cofres municipais, devido ao alto valor que é despendido para realizá-las. Ao cidadão é imprescindível dar conhecimento dos atos da administração pública para possibilitar o controle dos atos de governo e dar efetivo cumprimento ao princípio da publicidade nos moldes do artigo 37 da Constituição Federal. A informação que não chega até o munícipe o deixa à margem das decisões tomadas pela administração pública. Por certo que a internet é um dos veículos mais eficazes para o alcance da informação, tanto pela sua facilidade quanto pela celeridade e baixo custo operacional. Aliada a essas vantagens, tem-se ainda a segurança jurídica por meio da observância das normas especificadas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, garantindo a autenticidade, a integralidade e a validade jurídica dos documentos publicados em forma eletrônica. A adoção da publicação eletrônica, também conhecida como publicação online, se presta, sobretudo, à ampliação do número de pessoas que dela se beneficiam, tornando real e concreto o princípio da transparência e publicidade nesse novo modelo de organização da sociedade e do Estado atual. O atendimento a esses princípios também tem a finalidade de garantir a manutenção do equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração. Na medida em que o governo eletrônico se desenvolve, cresce também a necessidade de garantir o acesso à informação às novas tecnologias, de modo a reduzir as desigualdades sociais e permitir que todo indivíduo possa exercer a cidadania na forma plena. Sob o aspecto ambiental, o projeto atende também o princípio da economicidade, propiciando a divulgação dos atos administrativos de forma sustentável, a partir da diminuição da utilização de folhas impressas e ainda otimizando os recursos públicos que poderão ser destinados em proveito de outras necessidades municipais. A economia para os cofres públicos é bastante significativa, considerando que no ano de 2016, por exemplo, o município de Campina Grande do Sul gastou um valor estimado de R$ 280.017 com a publicação de atos oficiais, e no ano de 2017, um valor aproximado de R$ 300 mil. Para a adoção do Diário Oficial dos Municípios do Paraná, o município precisa tão somente pagar a mensalidade para a Associação dos Municípios do Paraná, AMP,
no valor de R$ 1.020, que totaliza R$ 12.240 no ano e que contempla não apenas o serviço do diário eletrônico, mas também de todos os demais benefícios para associados, como, por exemplo, a defesa dos interesses municipais junto às demais instâncias de poder, serviço de consultoria e assessoria nas áreas jurídica e tributária, bem como o fornecimento de informações atualizadas sobre as transferências constitucionais e o movimento municipalista. Destarte, a utilização da internet como meio oficial de publicação representa importante contribuição para a modernização da máquina administrativa, tanto pela redução dos custos operacionais, quanto pela eficiência e celeridade com que as informações são entregues ao cidadão, de forma a incentivar sua participação no controle dos atos do governo. A publicidade dos atos e normas no meio que está sendo proposto atenderá ao disposto do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que institui a celeridade processual com um direito fundamental, pois proporcionará modernização e agilidade na divulgação dos atos, em especial dos processos administrativos de contratação, que demoram sempre mais em razão dos prazos necessários para a publicação determinada pela legislação e pelo tempo que a imprensa utiliza pelo município tem levado para realizá-lo. O Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Paraná é gerenciado pela Associação dos Municípios do Paraná, AMP, que também é responsável por defender os interesses dos municípios do Paraná junto às demais instâncias do poder. Foi fundada em 20 de agosto de 1964 e declarada entidade de utilidade pública pela Lei Estadual 5.455, de 24 de dezembro de 1966. Ela congrega os 399 municípios do Estado e é sua representante oficial. A AMP possui caráter privado e é partidária, filiada à CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e lidera o movimento municipalista estadual. Outra sim, cabe destacar a Recomendação Administrativa 1 de 2018 do Ministério Público do Paraná, que determina a imediata alteração da forma de publicação de atos oficiais de interesse da administração pública para a forma eletrônica. Pelo exposto, tenho como imprescindível a aprovação do presente projeto de lei como medida indispensável ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a atuação da boa administração pública, sobretudo para alcançarmos maior transparência na gestão pública e significativa economia ao Tesouro Municipal. Aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 20 de setembro de 2018. Bill Zanetti, Prefeito Municipal. Leitura de requerimento. Requerimento 212 de 2018 do vereador Geraldo de Souza, solicitando que seja realizada a manutenção no Centro Esportivo Ricieri Bernardi, Jardim Paulista. Justificativa. A reforma é fundamental para a continuação das atividades que ocorrem diariamente no centro esportivo. Observou-se que há infiltração no telhado, as paredes necessitam de pinturas, o piso da quadra se encontra com buracos, bem como os banheiros e vestiários estão depredados. A reforma permitirá a continuação de muitas atividades envolvidas no local, pois essas são fundamentais para a qualidade de vida da população campinense. Essas aqui são as matérias, expediente. Passamos à ordem do dia. Primeira apreciação do indicativo de projeto de lei número 2/2018. Autoriza o Executivo Municipal a promover o curso extracurricular de empreendedorismo junto aos alunos do ensino médio das escolas públicas do município e da outras providências. Indicativo do projeto de lei é de autoria do vereador Felipe Veiga, está em primeira discussão. Boa tarde a todos. Eu acho que vale a pena, nesse caso, só explicar para o público que nos assiste a diferença do projeto indicativo, né? Talvez essa seja uma dúvida, o pessoal às vezes não entende, mas o projeto ele se transforma ou não numa lei, né? E o indicativo ele é uma espécie de sugestão para o executivo, né? Então, por isso que esse indicativo foi lido na sessão passada e já está vindo aqui para votação no plenário. Mas não significa que, e se depois de aprovado, ele vai se transformar numa lei. Isso vai depender do executivo.
Só para explicar que na sessão passada eu falei sobre os dois, sobre a ideia geral dos dois, esse indicativo, com ele eu quero colocar, dei a sugestão para o executivo de criar aulas, né, para o pessoal, principalmente do ensino médio, sobre empreendedorismo. A gente coloca o termo empreendedorismo, mas você poderia utilizar termos mais antigos, inclusive, mas, basicamente, é para incentivar os jovens que têm alguma grande ideia a respeito do negócio, né, e trazer profissionais gabaritados para passarem a vivência para esses jovens, né. Eu acho que o município não gastaria, já temos parcerias com várias instituições que dão essas aulas, né, e poderíamos aproveitar talvez um pouquinho mais os grupos de empresários que nós temos no município para dar uma força para esses jovens, né? Principalmente porque, como eu disse na justificativa na outra sessão, às vezes o jovem não tem ele tem a ideia, tem tudo, mas ele não consegue colocar no papel, não tem a questão da organização financeira e tudo mais. É nesse sentido que eu penso esse indicativo de projeto de lei. O projeto de lei mesmo que trata sobre isso, um assunto semelhante, ele foi para as comissões, mas esse é só um indicativo aí para uma sugestão para o executivo. Ainda em discussão? Eu aqui quero parabenizar o vereador Felipe Veiga, mesmo como o senhor disse, sendo um indicativo, mas a intenção aqui é a melhor, porque muitos jovens estão ansiosos por uma oportunidade. E o nosso município, numa ocasião, até dentro de outro requerimento aqui debatido, o nosso município tem muitos gênios dentro das escolas públicas municipais. Então, são pessoas aí que poderiam estar sendo aproveitadas e até os projetos vendidos. A exemplo aí de uma Google da vida, né, que usa todos esses jovens talentosos aí. Então, votação. Indicativo do projeto de lei número 2, 2018, aprovado após primeira discussão e votação. Em segunda apreciação, projeto de lei número 52, 2018, do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPEDEC, da Comissão de Segurança e Edificações de Imóveis, COSED, e do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEDEC, no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. O projeto de lei está em segunda discussão. Votação. Projeto de lei 52, 2018, do Poder Executivo, aprovado após segunda discussão e votação. Em primeira apreciação, projeto de lei 53, 2018, do Poder Legislativo, de autoria da vereadora Ana Carolina Mascarenhas e do vereador Lucas Senen. Dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência visual receberem o boleto de IPTU confeccionado nos sistemas convencional e Braille. O projeto de lei 53, 2018, está em discussão. Boa noite a todos, os aqui presentes e aqueles que nos assistem pela página do Facebook. Só dando uma breve explicação sobre esse projeto, muitas pessoas adquiriram um patrimônio e, após isso, vieram a sofrer de uma deficiência visual, né, onde o patrimônio permanece no nome do mesmo. Então, fica aí a confecção do IPTU, pelo menos, né, no modelo Braille, para que ele possa ter a oportunidade de acompanhar o que vem ali, pelo menos do IPTU, e fica a cargo do próprio requerente solicitar isso no Poder Executivo, que vem o IPTU no Braille. Tá? É só. Votação.
Projeto de Lei 53/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Passamos aos requerimentos. Requerimento 209/2018 é de autoria do vereador René Hennemann, solicitando 2 travessias elevadas na rua Ernesto Cortelete Belli, na sede do município, uma travessia próxima à esquina da rua Alfredo Varela Martins e uma travessia próxima à rua Raul Capilé. Em discussão? Senhor presidente, queria explicar para o nobre vereador René que não é de hoje que a comunidade ali do local vem pedindo. Em 2016, dia 7 de novembro, eu já fiz esse pedido. 14 de agosto de 2017 também fiz o pedido. Mas tanto para o vereador Wagner, para o vereador René, aqui funciona assim, se eu fiz o pedido no primeiro semestre da Câmara, vocês podem repetir o mesmo pedido que eu fiz no segundo semestre, por período. Então, é válido e que bom que seja atendido, né, que fosse atendido. Não importa quem está pedindo, se fui eu, se foi o vereador René, o importante é que daqui uns dias ninguém fale que morreu uma criança, um adulto, por culpa de faltar uma lombada. Isso aí, para aquelas pessoas lá que falam que vereador só faz requerimento pedindo lombada, é porque não tiveram um ente querido, um amigo que sofreu um acidente por falta de uma lombada. Tivemos recentemente um casal no Jardim Paulista, próximo até a casa do... Jardim Paulista, não, lá no Jardim Graciosa, próximo à casa do vereador Felipe, que foi a óbito. Motivação, falta de uma lombada, desatenção, não sabemos, né? Já morreram, não estão aqui. Fica o sentimento para a família pela perca, né? Então, uma lombada, às vezes, para alguns, é apenas um requerimento, e para outros, salva muitas vidas. Votação? Em discussão ainda? Só ressaltando, ali é uma rua no meio de um... São muitas casas, né? E as crianças têm costume de ficar brincando no meio da rua. Toda aquela extensão ali. E o pessoal não poupa o pé no acelerador ali. Vem de lá e não está nem aí. E aquela criançada toda brincando, jogando bola no meio da rua ali, é um perigo tremendo aquela rua ali. Né? Só para complementar o que o vereador Clebson falou. Votação. Requerimento 209/2018 aprovado. Requerimento 210/2018 é de autoria do vereador Felipe Veiga, solicitando que o órgão competente do Poder Executivo Municipal disponibilize no site e nas redes sociais da Prefeitura uma agenda de eventos promovidos por entidades situadas no município, a qual deverá ser constantemente atualizada. Para tanto, a Prefeitura deverá fornecer um e-mail para que as entidades possam enviar as informações referentes aos seus eventos. Em discussão? Nós pensamos esse requerimento, juntamente com a minha assessoria, porque quando nós vamos em alguns eventos particulares, e eu classifico, inclusive, os eventos promovidos pelas igrejas como eventos particulares, e nós pensamos que o município tem aquele mapa turístico, mas o mapa turístico não contempla esses eventos, e a gente pode, talvez, a nossa amiga formada em turismo, classificar como turismo interno. E eu acho que nós fomentamos pouco as duas coisas, né? Até porque esse trabalho mais intensivo em relação ao turismo, a criação do mapa, começou há pouco tempo. E fomentar esse turismo interno, eu acho que seria interessante. O grande problema hoje é aonde que nós vamos encontrar a informação, né, de que eventos particulares estão sendo feitos e que é aberto para a comunidade, como é o caso das festas das igrejas. Se você não participar das comunidades no seu dia a dia, dificilmente você fica sabendo. E a nossa ideia é que exista um e-mail onde as entidades particulares, seja quais forem elas, enviem o cronograma do evento, que será o evento, e, lógico, alguém na prefeitura teria que fazer a aceitação ou não, porque não é qualquer evento também que a prefeitura pode divulgar. Eu acho que isso, o único cuidado deveria ser esse. Então, a prefeitura divulga uma agenda mensal, uma agenda semanal, acho que seria o ideal,
de eventos que ocorrerão no município, né? Seja ele qual for. Dessa maneira, é uma forma de a gente facilitar a divulgação do evento, que talvez mais pessoas acabem indo para esses locais e fomentando, inclusive, o comércio local, né? Por exemplo, esse final de semana teve na chácara no campo de futebol do pai do vereador Anderson, né? Se nós tivéssemos essa ferramenta, né, venderia mais os produtos, era para a comunidade, né? Beneficente o evento. E se nós tivéssemos essa ferramenta, eu acho que ela fomentaria o turismo interno, né, de pessoas procurarem entretenimento dentro do próprio município, não precisar sair. Então, é nesse sentido que eu penso esse pedido aí. Só para complementar, presidente e nobre vereador, a gente pode incluir nisso também as festas que ocorrem municipalmente em localidades, como as festas das crianças, que ocorrem em vários bairros, né? Tanto na sede, existe atualmente lá no próprio Santa Rita a festa que os moradores fazem em prol das crianças do bairro, do Santa Rita e arredores também, que estão todos convidados, né? As crianças dos outros bairros também a estarem presentes. Então, todas essas festas poderiam estar sendo feita a sua propaganda, né, a sua divulgação num setor específico do site. Muito, muito bom a ideia. Presidente, Felipe, parabéns pelo requerimento. Agora é lutar que chegue na mão do prefeito, né, e seja efetivado isso. E até esse dia atrás eu estava com uma ideia, agora devido a esse período eleitoral, a gente fica uma correria danada aí. Praticamente parecido com o mesmo assunto teu, tanto dos eventos, para o povo ficar fomentando o comércio aqui, fazer os eventos aqui. Também não podemos deixar, Felipe, de falar sobre os projetos de lei que a gente faz aqui, presidente, nessa Câmara. E eu vou citar alguns bem rapidinho aqui, que também deveriam estar num cronograma, né? Que nem eu, quando eu faço lá a semana vou falar disso aqui, o projeto, né, de minha autoria, Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo, né, de 13 a 19 de agosto, que é na semana ali do dia 19 de agosto, se comemora o Dia Nacional do Ciclismo. O que está tendo agora em algumas cidades, que é o Dia Sem Carro, Felipe. Então, para promover esses eventos, mas que coloquem no calendário e se faça alguma ação para as pessoas estar participando, né? Passou isso aí, não teve nada no município. Outra, agora, dia 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Idoso, né? Então, também fiz um projeto na Câmara aqui que se cria a Semana Municipal de Atenção à Pessoa Idosa, que se faça alguma coisa e também coloca nesse calendário, efetivamente, mesmo se coloca nesse calendário de eventos que, junto com essas ações aí, temos mais ainda, com certeza, de mais projetos também de vereadores. Tem outra aqui também, que na primeira semana do mês de outubro é comemorada a Semana Municipal de Prevenção à Violência contra a Mulher, Felipe. Então, que isso seja efetivado pelos órgãos da Prefeitura e fique no calendário para que se faça também os eventos, como o teu caso é sobre eventos que fomentem o comércio, isso aqui como se fomentasse que se fomente o trabalho educativo, de prevenções a várias ações aí que a gente tem procurado aqui na Câmara. Eu acho interessante a sugestão, só que vamos pensar assim, quando a gente fala dos projetos de lei, eles são formais, né? Já é uma lei, então ele é formal. Então ele seria fixo. Acho que não tem problema de ir para esse sítio no site da prefeitura. Eu acho que é um complemento, mas o que eu me refiro é mais os eventos informais. O material de construção, vai ter inauguração de uma nova farmácia, vai ter inauguração de um novo aviário, de um novo supermercado. Então, ele vai lá e coloca, eu vou inaugurar tal dia. Então, a prefeitura anuncia que vai ter inauguração de uma nova farmácia em tal bairro. Então, justamente para que não fique só na formalidade da coisa, né? Que é importante, lógico, né? A gente discute bastante aqui, mas também que qualquer um possa enviar um e-mail lá e falar, vai ter tal evento, vai ter tal evento. Claro que tem que ter um filtro, né? Tem eventos que a gente não vai divulgar, né? Mas acho que a maioria, seguindo o bom senso, seria possível. Não, e algumas... vou dar um exemplo aí, não vou citar o nome de farmácia, há até essa comunicação,
vamos se falar no nosso jornal local, que é a União, mas uma outra situação está lá no jornal convidando o povo. A maioria, né, Felipe, não está, o povo não fica sabendo. Quando fica sabendo é depois. Aí depois fica tarde, nem conhece a inauguração, não vai na farmácia, vou dar um exemplo, né, não vai no comércio, onde a gente sempre tem falado aqui sobre essa questão de arrecadação do município. O comércio nosso é muito forte, mas muitas pessoas às vezes não sabem que tem algum certo órgão que abriu lá, não tem esse conhecimento. Até, como eu participo do Conselho do Turismo aqui no município, como membro, já fiz a sugestão aqui no grupo do WhatsApp, já coloquei a foto aqui do nobre colega para a gente debater e fomentar isso, porque a ideia realmente, complementando com a sua, de fato é muito boa. Perfeito. Mais uma vez, eu quero parabenizar o vereador Felipe Veiga e compartilhar uma experiência de uns 6 meses aí. Lá no município de Pinhais, eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E lá dentro funciona a Agência do Trabalhador junto com a agência, junto com a Secretaria. Então, é um lugar de grande fluxo de pessoas. E lá tem feito em lona, né, com recorte, um calendário das festas de igreja, das igrejas católicas. Mas eles aderiram a essa divulgação, acho que junto com a Secretaria de Turismo mesmo, depois que proibiu-se, né, ou se entraram lá num consenso sobre a proibição da venda de bebida alcoólica nas festas. Então, a Prefeitura entrou junto e faz essa divulgação dentro da Agência do Trabalhador. É um lugar que vai muita gente, dá entrada em seguro-desemprego, até propriamente procurar trabalho, então se inscrever, né, nos cursos profissionalizantes. Então, é muito bem-vinda a sugestão. Parece um simples requerimento, mas é de extrema relevância. Votação. Requerimento 210/2018 aprovado. Requerimento 211/2018 é de autoria do vereador Clércio Antônio Cordeiro Dalprá, solicitando a possibilidade da Prefeitura colocar em prática o contrato com a Sanepar, passando a rede de água da barragem em Ribeirão Grande para a Sanepar. É em discussão? Senhor presidente, na minha justificativa está ali até que, se não for possível passar da Prefeitura para a Sanepar, que seja feito um poço artesiano, tanto na localidade do Ribeirão, como na localidade da barragem, e a própria Prefeitura gerencie. Andei até postando essa semana, algumas pessoas favoráveis, outras não. É sério, é grave o problema da água lá, principalmente no Ribeirão. Vem da serra, muitas queimadas, a água não é própria para consumo. Se for fazer, ver junto com a Secretaria de Saúde e demais órgãos competentes, eu não sei se não chega até a fechar lá as caixas d'água que tem. Na Jaguatirica já tem mais de 20 anos o sistema de água e não dá problema. Tem a tarifa social, a pessoa que se não se enquadrar, principalmente porque é área rural, o valor é menor, a pessoa que se não se poder pagar uma água ali, ele se enquadra na tarifa social, caso seja da Sanepar. Eu acredito que, se tivesse um funcionário lá na região que cuidasse barragem, e Jaguatirica, e Ribeirão, como no tempo do ex-prefeito Toco, prefeita Annelise, ex-prefeito Marcos, não dava tanto problema. Mas hoje o funcionário tem que se deslocar daqui, chega sexta-feira de tarde, acaba a água, só vai ir na segunda. As pessoas também não têm a consciência, é tanque de peixe, é carro lavando, é piscina enchendo. Então, não tem grande volume. Nós agora entramos na primavera, final de semana, e a hora que vir o verão, o pessoal vai ver do que eu estou falando. O negócio é grave, vai faltar água, e acho que a única solução seria passar. Já tem um contrato aí feito na administração do prefeito Luiz com a Sanepar, é a longo prazo, mas acredito que, se não for feito isso, vamos ter problema lá. E a água é um bem que, como diz isso aí, está na Bíblia em qualquer lugar. Sim? Nesse assunto, até eu tenho por obrigação de opinar, que eu vivo lá, cresci lá, conheço a realidade de lá. Realmente está precário, está funilando, vai chegar ao ponto que não vai suprir a necessidade.
Acho que o último investimento que teve na água do Ribeirão foi no, acho que segundo mandato do prefeito Toco. Acho que está com mais de 20 anos que não tem investimento nenhum na água. A água foi feita a caixa, foi feito encanamento e o lugar triplicou. Quando fizeram essa caixa, triplicou a população lá. Impor para a Sanepar repassar é algo que vai trazer custo para a população. Eu acho que não seja válido. Eu acho que seria a melhor solução, mas eu acho que nós deveríamos trazer uma discussão junto à comunidade. Não sei se é possível isso, mas levar alguém que seja responsável, explicar o que realmente está acontecendo. Porque você passa direto para a Sanepar, você vai gerar uma revolta tremenda lá. Mas se explicar, mostrar o que realmente está acontecendo e para onde está caminhando, estão sofrendo, estão sem água. Eu acho que as últimas 3 semanas faltou água, só está chegando água no lugar mais alto à noite. Mas nós deveríamos levar a discussão até a população lá, mostrar para eles o que realmente está acontecendo. É quase que a discussão aí da nossa Previdência, né? Todo mundo sabe que precisa, mas a população não entende porque não é mal explicado. Essa da água, nós temos que explicar bem para a população lá o que realmente está acontecendo lá. Perfeito. Esse tema da água lá do interior, no mandato passado do prefeito Luiz, veio um projeto com o plano de saneamento do município e tinha algumas metas, e uma das metas era incluir a região do interior, transferir a responsabilidade para a Sanepar. Água e esgoto, perfeitamente. Foi um tema bem debatido na ocasião e alguns vereadores até não concordaram, e teve vereador que concordou e acabou que o projeto foi aprovado. Porém, até onde eu sei, a Sanepar não tem interesse de assumir lugares onde não dá lucro, né? É uma empresa como qualquer outra que visa lucro, capital misto, e o interior não é uma área de interesse deles. Mas eu acho que deve ser debatido, porque existe um contrato, existe um projeto aprovado aqui, e existe um contrato feito entre o município e a companhia. Então, acho que os vereadores do interior aí podem se mobilizar. Eu não sou lá do interior, mas sou de Campina Grande, então estou à disposição de todos aí para essa discussão. Aqui é apenas um requerimento que com certeza vai ter o seu reflexo também aí por parte da administração. Alguém quer acrescentar? Eu acho que foi em 2015 que houve a discussão do plano diretor. Em 2016 veio para a Câmara, né? Esse é plano de saneamento básico. Que foi junto, a discussão foi junto com o plano diretor. A discussão foi lá no Teatro Municipal. A concessão da Sanepar pelos próximos 30 ou 20 anos. 20, né? E eu lembro que no dia o representante estava na Sanepar e a região do interior ficou em aberto. Até então tinha ficado aberto, a Sanepar não queria assumir. Mas houve interferência política do executivo municipal da época, inclusive isso na reunião, eu só estava como participante lá, meio que dando um ultimato na Sanepar, falando, você está pegando todas as áreas aonde você vai lucrar. Aí, aonde você não vai lucrar, você quer abrir para outra empresa? E a Sanepar, o pessoal, os representantes deram umas desculpas bem esfarrapadas lá, mas, teoricamente, eles têm até 20 anos para colocar em prática esse plano. Justamente, como o Wagner falou, essa discussão precisa ser feita com bastante cautela. Eu lembro que, na época, a apresentação tinha um público considerável, porque o pessoal da Facsul participou dessa apresentação. E houveram muitos questionamentos, e as respostas dos técnicos, nem eram de Sanepar, uma empresa terceirizada que fez a apresentação do projeto, foram respostas bem questionáveis, com orçamentos, na minha opinião, bem furados, não condiziam com a realidade. A gente sabia que 5, 6 anos aquele orçamento não bateria de jeito nenhum. Eu acho que uma revisão, inclusive, do plano diretor, Wagner, para ver o que está escrito lá, revisão não, né, mas o dar uma olhada no plano diretor, então a gente senta junto ali,
talvez entre as comissões de ecologia, bem-estar social, para a gente analisar de novo isso. Mas sou parceiro na discussão, Wagner e Cleverson, né, que propôs aí o requerimento. Duas questões. A primeira é que vai faltar água. Esse não tem para onde correr. A próxima estiagem que der, vai faltar água e vai faltar do grande. E a segunda, a questão da saúde, né? Não tem limpeza, não tem manutenção nenhuma na água. Lá, a caixa aberta, tem uma pessoa que cuida quando alguém liga, a pessoa fica aqui em cima, alguém lá debaixo liga, faltou água, para o cara descer lá para arrumar água. Quer dizer, está abandonado. Sugiro aqui que façamos talvez uma audiência pública, convocando as comunidades, o Poder Executivo e o pessoal da Sanepar. Uma sugestão. Antes, vamos esperar a resposta do prefeito, através do requerimento, né? Porque nós somos vereadores, quem tem a caneta na mão é o prefeito. Já conversei com ele sobre o assunto, já 2 vezes essa semana. Vamos aguardar. Daí tudo será válido. Perfeito. A principal questão que eu coloco é colocar a comunidade a par da situação, né? Eu tenho medo né? Eu sou novato aqui, acho que é a 3ª reunião minha. Eu tenho medo de impor as coisas sem a comunidade estar sabendo, né? Chegar, caneteou, foi lá, pronto, foi para a Sanepar. É importante e é preciso, mas é importante salientar e mostrar para eles o que realmente está acontecendo, né? Principalmente eu estou sentado aqui, vou ficar aqui 2, 3 meses, bem nos 2, 3 meses, a água foi para a Sanepar, ninguém ficou sabendo. Olha a minha situação. Perfeito. Só organizando a ordem cronológica ali do vereador Felipe, o evento lá no teatro foi a audiência pública para construção do plano de saneamento básico. Depois, aquela conversa toda lá se transformou-se numa lei e veio aqui para a Câmara e foi aprovado em projeto de lei, em forma de projeto. Toda vez que você fala em cobrar algum tipo de tarifa, você polemiza a situação. Mas, infelizmente, em alguns casos, é a única forma de você racionalizar o uso, infelizmente. E resolver o problema que hoje é de todos, não é só do pessoal do Ribeirão, da barragem, o problema é de todos. Então, encerrada a discussão, votação. Requerimento 211/2018 aprovado. Eram essas matérias dessa noite. Convido os assessores a registrarem a presença na recepção e passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Cleverson Dalprá. Boa noite a todos, mais uma vez. A minha esposa está vindo e está levando azar, porque queria que ela viesse naquela sessão que estava terminando 9, 10 horas da noite, né? Agora está vindo... Nunca houve nessa casa a sessão que terminou nesse horário, né? vereador. Brincadeira, hein, presidente? Foi mudado o horário 1 hora antes, né? Agora, está terminando antes, ainda vai mudar o horário de verão. Vamos parabenizar, né, agora a administração. No sábado, o ginásio de esporte, no centro esportivo aqui, Pedro Dalprá Filho, meu bisavô. Demorou, não tinha bolo lá, mas foi reinaugurado. Estava lá o vereador Anderson, o vereador Vinícius, vereador Renê, vereador Geraldo, vereador licenciado Lucas. O vereador Anderson está procurando a bola até agora, lá num lance lá com o vereador Vinícius. Então, acontece, joguemos junto, achava que o rapaz continuava jogando bem, mas ficou muito bonito, até tive a honra de falar lá e pedir para a população ajudar a cuidar. E no mesmo dia fiquei sabendo que já quebraram até uma lajota lá do banheiro. É lamentável isso. Dinheiro público, dizem que a obra pública, quando demora, ela se gasta o dobro para abrir assim, né? Fazer de novo uma reinauguração, mas ficou muito bonito o ginásio. O prefeito até falou lá que está comprado, listado já um elevador para pessoas que são portadores de necessidades especiais. Então, parabéns ao prefeito, à equipe, secretários que tiveram envolvido para que acontecesse. Começou lá na administração do prefeito Luiz e veio terminar ali. O importante é que foi reinaugurado. Também no domingo daí já está o vereador Anderson, o vereador Vinícius, o vereador Geraldo, no campo aqui também, na final, Fox, e o time da Nova Lusa, joga nada do Santa Rosa ali. Então, 2 equipes jogaram
um joguinho, como se diz assim, não tão emocionante, mas lances particulares que acabaram decidindo, onde o Fox foi campeão. Parabenizo as equipes, os atletas, as pessoas, famílias, ontem que estavam ali assistindo, tudo tranquilo, um domingo de manhã, movimenta o centro de Campinas, porque se não tiver esses eventos, acaba não movimentando. Hoje, também avisando todos os vereadores aqui, as pessoas que nos assistem, começou a inscrição para fazer ginástica, através da Secretaria do Desenvolvimento Social, mas a ginástica ali na Secretaria de Cultura e o professor da Secretaria de Esporte, o professor Dodô, para a melhor idade. Então, das 10 às 11 da manhã, tem o evento da melhor idade. E, puxando o saco aqui, que está a diretora da escola, José Eurípides, vai sair uma matéria ali, convido até a Comissão de Educação, se puder aí, os demais vereadores, foi feito ali com arrecadação assim, de pais, de professores, da diretora mesmo, uma sala de leitura. É uma mini biblioteca ali, que vai ser exemplo para as demais escolas do município. Ficou algo muito bacana, vai sair uma matéria, até eu cobrei lá da administração, porque que não fizeram matéria, não deram tanta importância para o que foi feito, mas a hora que vocês vão ver que é algo muito importante, principalmente para as crianças. Ficou um lugar, como diz, encantado. Assim. Não é uma biblioteca, é uma sala de leitura. É uma sala que estava lá cheia de coisas entulhadas, foram feitas limpeza e ajeitado daqui e de lá, hoje tem a sala de leitura. Então, seria isso aí. Falar também, minha assessora não tem vindo aí também, na estrada do Cerne, na estrada da Volta Grande, agora deram de jogar moto no meio da rua, o morador está indo, aconteceu 3 casos essa semana que se passou, a pessoa para ali para juntar a moto, para ajudar, e bem no fim é assaltante. Então, como diz, está perigoso a nossa cidade, não é de hoje, a gente vê que a polícia, a Guarda Municipal trabalha, mas sempre tem casos isolados. Mas seria isso aí, meu boa noite e obrigado a todos. Vereador Wagner Santana. Boa noite a todos, uma ótima semana a todos. Vereador René Hennemann. Também quero desejar uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a cada um, que ilumine nos propósitos e nos pensamentos, para que possamos, nesse momento político, que a gente vê tantas desavenças, né? Que o povo possa refletir um pouco mais e procurar, no bom senso, né? Cada um respeitar a opinião do outro, mas, principalmente, procurar pensar no bem maior, que é no futuro de nossos filhos, no nosso amanhã, no amanhã de nossos filhos. Então, eu deixo esse pensamento, essa reflexão, e uma boa noite a todos. Vereadora Ana Carolina. Boa noite mais uma vez ao público aqui presente e ao pessoal que nos assiste pelo Facebook, né? Quero, em primeiro lugar, parabenizar ao prefeito Bilzanetti a reforma aqui do ginásio de esportes da sede, que, de fato, ficou muito bom, assim como ele vem promovendo algumas melhorias aqui na sede, em todo o município, mas a da sede aqui em especial, por ter o ginásio agora recente também reinaugurado e melhorado. Quero fazer aqui também um convite à inauguração, a solenidade de inauguração do Centro de Artes e Esporte Unificado, CEL, que vai chamar Dionísio Zanetti, né? Vai ser agora dia 29, às 14 horas, na Lucídio Florencio Ribeiro, ali no Jardim Flórida. Uma reforma também muito importante para o município. Também tem o juramento à bandeira, é um convite do Exército Brasileiro, que convida para fazer o juramento da bandeira no dia 26 de setembro, agora também às 14 horas, aqui na rodovia do Caqui, no ginásio do esporte da sede, novo ginásio do esporte. No mais, agradecer a todos a presença e desejar uma boa semana. Vereador Felipe Veiga. Boa noite a todos, novamente. Hoje eu só, nesse momento, só gostaria de falar um pouco sobre a última cavalgada que ocorreu, e não tem nada a ver com a organização do evento, mas sim em relação ao comportamento de alguns dos participantes. Eu recebi reclamações
de que durante a cavalgada, alguns participantes, e foram poucos, mas acaba manchando o evento de um modo geral e acaba trazendo uma imagem ruim para os participantes de modo geral, que em alguns pontos da cavalgada o pessoal arremessou o lixo que estava segurando, as latas de cerveja, dentro de algumas propriedades. E recebi algumas fotos, e aí os moradores de algumas chácaras por onde a cavalgada passou acabaram relatando isso. Então, assim, é óbvio que é uma coisa que você não precisa nem falar, né, para os participantes. Mas fica a dica, né, diz a vereadora Carol. Pô, você fazendo um evento, né, interessante para o município, já é relativamente cultural. E aí você manchar a imagem da cavalgada com uma atitude estúpida dessa, né, fica complicado. Só aos porcalhões aí que fizeram a sujeira, um puxão de orelha, né? No mais, gostaria de desejar uma boa noite a todos e até a próxima sessão. Vereador Vinícius Ferreira. Boa noite a todos que estão presentes, ao pessoal que nos assistem. Já que você tocou no assunto, Felipe, na outra cavalgada, né, que a PAI ajudou a organizar, eu estava junto, como sempre, também na distribuição de bebidas, e na arrancada eu dei a ideia de... o Antônio ainda estava trabalhando no mercado ali, pedimos ali uma doação de algumas sacolas, tudo em cima da hora já, por causa disso aí. Então, a pessoa comprava lá uma água, uma cerveja, uma coca, uma latinha, não tinha nem jogar. Aí a pessoa que comprava 3, 4. Né? Então, foi dada a ideia já de pegar uma sacolinha no início, já para levar mais quantidade se quisesse, e já para aproveitar com o lixo. Então, o retorno disso foi bem legal. Uma coisa de última hora, já pensando nisso aí. E eu também escutei alguns boatos sobre isso daí, né? E que nem você falou, para não manchar o que sempre foi feito, bem feito aqui no município, a cavalgada, né? Quero parabenizar o prefeito Bill, novamente aqui já citado, sobre a reinauguração do ginásio de esporte aqui da sede, onde participamos ali, que nem o Cleves já denominou os vereadores, com uma quantidade muito grande de pessoas. E sabe, Cleves, que foi legal do time, né, Cardoso, os quarentinha, desculpa pela caneta lá, e o pessoal, as famílias antigas ali, Cleves, com a família, e falando assim, nossa, até que enfim, depois de meados de 7, 8 anos desse ginásio fechado, isso aqui a gente tem vontade de chegar aqui dentro, num lugar bonito desse, e citar o seguinte, Cleves, essas famílias ali, lembrando que ali já foi palco da festa aqui, de baile, de formatura, de colégio, né? Então, você começar a citar que a gente fica falando até amanhã, e um histórico grande que tem... Até contagem de voto quando era feita a votação no papel, né? Então, várias histórias, a gente começar a lembrar, a gente fica falando muito aqui. Então, parabenizo o prefeito de ter concluído essa obra. E no lançamento da placa nova ali, né, lá diz que foi fundada em 1992, estava até o nome do meu pai, numa gestão que ele participou, que nessa época fizeram mais ginásios. Né? Eu também, como vários vereadores aqui, o presidente, o Cleverson, e, se não me engano, também o Geraldo, com vários, desde a gestão passada, né, presidente, sobre vários requerimentos e pedidos e ofícios sobre a continuação dessa reforma, né? Eu tenho um requerimento de informação 2016, falando sobre a reforma, como estava o andamento, que começou, parou. Ofício também de 2016, solicitando a continuação da reforma. Agora tive um ofício 2017 também solicitando o elevador adaptado para cadeirantes, o qual está em licitação, não deu tempo de fazer a instalação, né, Cleverson? Mas a gente viu que também a questão da acessibilidade dos banheiros nas entradas ali ficou ótimo. Foi refeito todos os banheiros pensando nessa acessibilidade. E também agora o requerimento de informação, né, 2018, há poucos dias atrás, há um mês atrás, sobre as 3 obras, ginásio de esporte, como estava o andamento das obras do ginásio de esporte aqui da sede, que até então não tinha inaugurado, a Praça do Céu, lá no Jardim Flórida, e a unidade de saúde do Jardim Flórida, agora denominada Adelque Bossardi, né, que veio uma programação, veio resposta do ofício, que
hoje até veio o convite aqui para a inauguração da praça. Semana passada eu recebi a resposta do ofício falando que agora dia 29 se inaugura e final do mês de outubro inaugura a unidade de saúde do Jardim Flórida. Então veio a resposta já com o cronograma de inauguração. A gente parabeniza, a gente sabe que essa questão do orçamento, Anderson, não é fácil, a gente tem que acompanhar a reforma. Estivemos por várias vezes junto à empreiteira responsável, né, do Baggio, acompanhando a reforma. Teve um problema muito grave, Felipe já dito aqui sobre os pombos, e lava, e limpa, e faz, e desfaz, e graças a Deus deu tudo certo. E, então, eu parabenizo mais uma vez a gestão, o secretário Elton, o Levi e o prefeito no trabalho conjunto que fizeram para a inauguração, e o prefeito também já deixou dito que início do ano começa a reforma do ginásio do Jardim Paulista. Né, a gente também nós hoje mesmo conversamos, né, estamos elaborando o requerimento e ofício, pedindo acessibilidade e também, principalmente, que seja, presidente, que seja alterada a estrutura dentro do ginásio, tanto na largura quanto no comprimento, porque hoje, oficial, a gente não tem nenhuma quadra. Temos o ginásio e não temos oficialmente uma quadra com as medidas padrão para ter um campeonato aí, vamos se falar, jogos escolares aqui do município, pode se fazer, né? Já na segunda fase já não é feito aqui, porque não temos essas medidas padrões. Então, para a gente já se adaptar, para poder usar ainda mais. E também ontem estivemos lá, o Cleves já dominou, né, no final naquele sol forte que estava às 10 da manhã ali. Parabenizamos o Fox, né, campeão da Copa Campina, e ao segundo time, né, o Nova Lusa, que joga nada, né, uma fusão do Santa Rosa ali com o Jardim Paulista, por jogar essa final. Também agradecemos o secretário e o prefeito de atender ao nosso pedido, aí o FIS que encaminhamos pedindo o banheiro químico, que ali tanto precisa, que o pessoal faz ali, o pessoal que vem vender bebida, comida, não tinha um banheiro para poder usar, e estava instalado lá. Reforçando novamente, Carol, o pedido que a Carol fez, o convite que o prefeito mandou aqui, convidando o pessoal para participar da inauguração da Praça do Céu, lá no Jardim Flórida, que vai ser uma obra muito importante, também há muito tempo parada no município, e agora o prefeito, né, e os secretários aí conseguiram concluir essa obra, mais uma obra importante para o município. Quero desejar a todos uma boa semana e Deus abençoe. Vereador Anderson Cardoso. Boa noite a todos que nos assistem do plenário e pela rede social. Hoje eu vou tentar ajudar um pouco o vereador Cleverson, com a visita da excelentíssima esposa, a alongar um pouquinho mais a sessão, Cleverson, para não achar que a gente, durante todo o ano de 2017, a gente estava aqui sem o que fazer até as 9h30, quase 10 horas da noite. Acho que era muita ânsia de trabalho, de querer mostrar serviço, né? Então, isso se alongava a longas horas, assim, mas com discussões assim que se tornaram realidade, e é disso que eu parto, sabe? Eu acho que o que me levou a ser vereador, e aí eu vou pedir a paciência de vocês, foi acreditar que a gente poderia ser um instrumento de melhoria municipal, que a gente poderia, junto com o gestor municipal, o prefeito, a gente conseguir diminuir as diferenças e as desigualdades em todo o município. Então, hoje, um ano e 9 meses depois, eu fico muito satisfeito com o trabalho, não só dessa casa, de todos os vereadores, mas também do prefeito. Eu falo dessa casa porque os 11 vereadores aqui estavam constantemente no gabinete do prefeito, exigindo para cada seu bairro, para todo o município, formas de melhoria de cada serviço público. E nesse pouco mais de 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, a gente vê o tanto que a gente avançou, o tanto que foi frente ao comparativo com outros municípios. Essa reflexão ela deve ser feita, ela deve ser analisada, porque eu não gosto de ser me arriscar a ser assim imparcial na discussão. A gente precisa refletir isso, a gente precisa passar isso para os bairros do nosso município. Está sendo feito o trabalho, está sendo realizado mudanças significativas no comportamento, é uma exigência da sociedade fazer com que o gestor, o próprio legislador, hoje,
tenha uma maior transparência, uma atuação mais polida, uma gestão do recurso público de forma mais cautelosa. Então, hoje, eu vou falar o gestor municipal, o prefeito, ele consegue ter 34 ruas pavimentadas, ele consegue ter 2 quadras de sintético inauguradas no município. Reinauguração, como foi citado pelos vereadores aqui, do ginásio da sede, ampliação do terminal do Jardim Paulista, inauguração futura da quadra do Jaguatirica e do Ribeirão Grande. A gente tem a Praça da Bíblia, várias academias ao ar livre. A gente tem o posto do Detran, informatização na saúde. A gente tem CEMEIs em construção. A gente tem os CEMEIs do Terra Boa, do Jardim Paulista, que diminuirão muito as vagas na creche. A gente tem escolas municipais reformadas, né, e bem reformadas. A gente tem o início do Parque Linear do Timbu, que vai ser uma área de lazer para todo o município. A gente pega, por exemplo, a gente tem aqui agora projeto que veio agora para casa, lido hoje na sessão, são 285 mil em economia, em questão de divulgação eletrônica. Então, a gente nota que a gente está avançando em todos os campos, em todas as áreas do município de Campina Grande do Sul. E quando eu me prontifiquei a ser candidato e a vereador, a primeira coisa com o nosso prefeito lá atrás da candidatura, eu me reuni com ele e falei assim: Bill, eu só preciso que você seja igualitário, justo e igualitário. Se você tem serviços no município, você tem que atender esses municípios. Sanepar, a ideia do Ribeirão, de atender a comunidade, bem lembrada pelo vereador Wagner e pelo vereador Cleverson. A situação do João Paulo II, quando não tinha uma pavimentação no João Paulo II. Hoje, o bairro tem uma outra cara com pavimentação e, futuramente, outras áreas que fazem com que a entrada de ônibus ela seja possibilitada, que antigamente não era. Então, eu faço essa defesa da gestão municipal até para fazer a defesa do nosso próprio trabalho enquanto nas nossas comunidades, aonde que se surtiu efeito. Em 1 ano e 9 meses, o município não parou de fazer investimentos, de fazer melhorias. Eu acho, sim, que nós temos, junto, legislativo e executivo, melhorar ainda, temos pontos a atacar, podemos melhorar, mas isso tem que ter também a paciência do próprio munícipe. Você montar, e eu sou o presidente de Orçamento e Finanças, você discutir o orçamento de uma casa com 4 ou 5 é uma coisa. Você dizer aonde que vai ser gasto o orçamento familiar com 4 ou 5 pessoas, uma coisa. Agora, no município com 42 mil pessoas, você distribuir essa igualdade de recurso por todo o município não é fácil. Tem que pensar, tem que gastar bastante tempo e ser muito, muito ousado, muitas vezes, de não atender uma região que vai polemizar, mas atender uma outra que não vai polemizar tanto, mais humilde, mais necessidade. Então, a gente percebe que essa gestão tem feito isso, tratamento igualitário, justo. E isso nos alegra e a gente tem que ir em defesa, sim, nesse momento do nosso prefeito, porque nos outros municípios a gente fala com alguns prefeitos e não está sendo feito nem a metade do que está sendo feito aqui, pelo trabalho realizado. Então, me senti na obrigação, até para a gente orientar os nossos eleitores, os nossos munícipes, os nossos bairros, que o trabalho está sendo feito, né? No primeiro ano de 2017, como o Cleverson lembrou, a gente passava horas de sessão aqui tentando discutir a melhor aplicação de recurso, aonde que o serviço era necessário, onde que não era, se funcionário era para ser contratado, não era para ser contratado, por quanto que era ser contratado. Então, todos os 11 vereadores, inclusive com a própria participação do prefeito, fizeram com que Campina não parasse. Então, eu fico muito satisfeito, agradeço a colaboração coletiva, eu parto de que o trabalho coletivo ele tem a finalidade de ser o que vai realmente ter sucesso. Eu prego isso porque eu venho da educação, a educação,
A gente sabe, né, Josiane, que a gente, se eu não tiver a colaboração, principalmente a gente que é funcionário público, de coração, de forma conjunta, sozinho a gente não consegue avançar. A gente precisa do coletivo para que a gente tenha um maior sucesso. E com essa situação, eu acho que nós estamos bem servidos, porque aqui nós conseguimos ter essa fala, essa conversa nessa Casa de Leis. Queria agora sair um pouquinho desse tema mais assim, como dizer assim, chato, formal, e dizer que foi um prazer parabenizar o time do Fox pelo título da Copa Campina de 2018, frente à equipe da Nova Lusa. O jogo começou realmente, como diz o vereador Clércio, meio morno, mas logo se tornou bem combativo, assim, e se tornando um jogo assim bem gostoso de assistir, bem emocionante ao final. As duas equipes estão de parabéns. A equipe da Secretaria de Esporte desenvolveu, ao longo desse campeonato, uma grande atuação, um trabalho eficaz, e, frente a isso, a gente vê a disciplina de todas as equipes. A gente comemora isso porque o futebol, para nós praticantes a longa data, e também para todos os nossos jovens que iniciam, é uma referência ainda no nosso município, e ele educa, ele prepara você para o teu futuro, para a tua parte adulta, enquanto de trabalho físico, mental também, porque eu fico bem menos estressado quando jogo uma bolinha. Mesmo quando eu levo uma caninha, né, do amigo vereador, a gente mesmo assim dá risada juntos no final. E assim, engraçado que ninguém comentou dos meus 2 gols, né, na partida, só da caninha, né, mas tudo bem. Então, quero agradecer a presença lá, bem representado pela fala do vereador Cleverson, nessas ações da Secretaria de Esporte, um grande trabalho pela mão do secretário Elton e toda a sua equipe, que tem trabalhado assim de uma forma muito legal no nosso esporte, fazendo com que a gente atenda principalmente a questão do contraturno junto com a Secretaria de Cultura, as nossas crianças do ensino da nossa cidade. No mais, desejar a todos uma boa semana e vão com Deus. Perfeito, vereador. Boa noite a todos. Saúdo a todos que nos prestigiam aqui nessa sessão, também os que nos acompanham de casa pelas redes sociais. Falávamos aí no início do ano, até no início do mandato com o vereador Anderson, que a gente gastava muito tempo aqui com leituras e sobrava pouco tempo para explicações pessoais. E agora a gente conseguiu ter o domínio dos trabalhos, né, vereador? E sobra espaço, sim, para você falar sobre alguns assuntos e não tornar a sessão cansativa para quem acompanha. Então, o tempo chegou. Né? Demorou, mas chegou. Então, eu começo aqui justificando a ausência do vereador Geraldo, que está passando por alguns problemas de saúde. Me ligou um pouco antes de iniciar a sessão, perguntando sobre as matérias, se ele poderia se ausentar. Eu falei que ele poderia se ausentar, mas ele tinha a obrigação de acompanhar pela internet em casa. Então, já me informaram que ele estava acompanhando. Iniciamos ali, então, com o tema da reinauguração do ginásio de esportes, bem lembrado ali pelo Vinícius e pelo Cleverson. Aí, acho que a gente, num todo, procurando atender o seu eleitorado, todos nós fizemos pedidos com relação à readequação, à reabertura do ginásio, à reforma, demos sugestão, elevador, acessibilidade, e eu tive, no início do mandato do prefeito, junto com o secretário de esporte, Elton Colleri, estivemos visitando o ginásio do Jardim Paulista da sede, e aí surgiu até uma contestação do pessoal, e o interior, venham visitar aqui também, e tal, e eu creio que o prefeito e o secretário estiveram lá, e deve estar na programação aí. Também temos logo teremos inauguração do ginásio do Ribeirão, né, ou na Jaguatirica, o ginásio novo, nos 2 bairros. Então, começamos a colher aí um pouco dos frutos, conforme o vereador Anderson fala muito bem, do esforço de todos os vereadores
todos os vereadores aí junto com a administração. Então, a gente começa a sentir um pouquinho do gosto, assim, do resultado que estamos tendo, né? Só corrigindo o vereador Anderson ali, que não é uma correção, não me leve a mal, é uma observação, estamos aí com 34 ruas em processo de pavimentação, né? Agora, período eleitoral, a coisa dá uma paradinha, pedimos aos munícipes que tenham um pouco de paciência, mas são todos recursos já garantidos, somos todos os recursos garantidos, tudo foi licitado antes do período eleitoral. Então, foi um elencado de obras, mas eu faço uma recordação assim, um pouco das obras, porque muitas obras foram iniciadas no governo anterior, né? Por um motivo ou outro, aí, até pela burocracia do sistema público, elas estão sendo inauguradas agora. Mas também deixo assim, a minha saudação respeitosa ao prefeito Bill, pelo respeito que tem tido com o antigo prefeito, com o ex-prefeito Luiz. Demonstra-se esse respeito no simples fato de incluir o seu nome nas placas das obras que estão sendo inauguradas, que foram iniciadas no governo anterior. E digo mais, quando inauguraram a arena coberta, lá tem o nome dos vereadores da época também. E acho que foi uma inauguração no tempo do prefeito Toco, se eu não estou enganado. Então, é isso? Tá bom. Então, colocar o nome numa placa não é nada. Isso é mera formalidade. Mas fica para a história. Depois alguém, por curiosidade, vai lá, ler o que está escrito. O seu filho que vai ver. O município tem que ter uma identidade, tem que ter uma história, e essa história você tem que deixar de alguma forma anotada. Então, colocando o nome dos mentores da obra ali na placa. Falar sobre a sujeira na cavalgada, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas que sujam a cidade não são os nossos munícipes. São pessoas que vêm de fora, motivados aí pela festa, pela bebedeira, porque o nosso povo crioulo aqui, ele é educado. Até porque as estradas onde passa a cavalgada são estradas onde, na beira dela, residem muitas pessoas que participam da cavalgada, é o mundo rural que nós aqui temos, que é uma naturalidade. A gente até não explora da forma que deveria, numa questão mais turística, mais profissional, mais de empreendedorismo, mas tenho certeza absoluta que não é o povo da nossa cidade que tem faltado com esse respeito com o próprio povo daqui. Com certeza são pessoas de fora que vêm e participam, e de uma altura em diante, que você começa a beber ali, a coisa se perde pelo caminho. É lamentável. Também quero dizer aqui que eu posso um pouco colaborar com a diretora Josiane Bandeira, com a sala da leitura, porque há algum tempo eu recebi do Jean-Pierre, que é um dos proprietários ali da rede de Posto Túlio, que a Ipiranga, refinaria, ela tem um programa de leitura, e, na ocasião, o Jean-Pierre me deu uma caixa lá, acho que com 50 livros infantis repetidos, e eu estava procurando uma entidade adequada para receber esse material, eu vou direcionar para a tua escola, que não é a tua, mas é nossa. Tá bom? Então, está garantido. Ainda dentro do tema educação, eu quero aqui dizer que foi visto aí amplamente vinculada nos noticiários. Então, essa semana, a mídia chamou a atenção para o professor Tiago dos Santos Conceição, que pediu demissão após ser agredido por alunos. Eu manifesto aqui nessa noite, a todas as formas de violência, o meu repúdio. No entanto, em especial, a recente humilhação, tortura e ameaça sofrida por muitos professores, desde a educação infantil até o ensino médio e profissionalizante, tanto de escolas públicas quanto do ensino privado. Cabe a nós, enquanto legisladores, fazer um apelo aos pais das nossas crianças e jovens, pedindo a valorização da família. É momento eleitoral, existe a necessidade de incluir a educação eleitoral também na família, a educação política. Afinal, a educação se inicia em casa, a escola é o local de cumprir o currículo, a ciência e as técnicas, preparando os alunos para vestibulares e para o mercado de trabalho. Em contrapartida, a família deve prepará-lo para a vida, o respeito a todos, familiares e professores,
A educação é o único caminho para o sucesso da sociedade. Ressalto que deve começar em casa e ser mantido em todas as esferas da sociedade. Então, é comum os pais transferirem a responsabilidade de educar o filho para os professores. Hoje a vida da gente é incessante, correndo atrás do dinheiro, garantir o sustento, garantir adquirir bens, mas muitas vezes falhamos propriamente dentro de casa com a educação dos nossos filhos. Não estou chamando a atenção de ninguém, eu estou me incluindo, inclusive, nesse pacote. Os professores, hoje em dia, encaram a tarefa árdua de cumprir o currículo escolar em meio à violência de alguns alunos, não generalizando, mas é preciso se manifestar, é preciso se conscientizar, tomar atitudes diante das barbáries, que muitas vezes são ocultadas pelas mídias sociais, muitos profissionais sofrendo, ameaças, pedindo demissão, abandono da função, com as quais sonharam e se dedicaram toda a vida em decorrência da violência instalada na sociedade atual. Então, fica aqui um apelo deste vereador, vamos prezar pelos valores morais, éticos e o respeito desde o nascimento, pois esta será a única forma de mudar a sociedade. O vereador Cleves pediu uma parte? Eu queria deixar um registro aqui sobre a escola aqui, José Eurípides Gonçalves, a sala de leitura. A diretora mandou convite para o prefeito e para a Secretaria de Educação, não veio para a Câmara de Vereadores. Eu, sendo esposo, como vereador e pai de um aluno, até eu poderia ir, mas por respeito aos demais vereadores que não foram convidados aqui, eu não fui lá, para falar que ali o sistema é totalmente profissional, não é politicagem. Existe o ditado que diz fazer o bem sem olhar a quem. Eu não fui convidado, parabenizo pela criação, pela ideia, pela iniciativa. Também tenho visto diretores em outros colégios aí dando a volta na crise, e não só na dependência do poder público, mas com a união de pais e alunos tentando fazer a diferença. Então, fica aqui a minha saudação e o meu respeito, direcionado a Josiane Bandeira e também representando aqui todos os professores do nosso município. Seriam essas palavras nessa noite? Alguém quer acrescentar? Tranquilo? Então, a sessão está encerrada. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Quem falou?